Olá, tudo bem? Como é que você está? Que bom ter você em mais uma classe da Escola Sabatina. Nós estamos aqui para finalizar. Olha que dó. Estava tão bonita, né? Que lição fantástica essa lição de Marcos. Mas não se preocupa, não. Olha essa daqui. Comentários, né? Temas do Evangelho de João. Chegou fresquinha, está difícil de ler o tema, mas é sobre o livro de João. Aqui a gente vai aprender também histórias fantásticas de Jesus, o que quer dizer cada história, como Jesus se comportou na visão de João. Vai ser muito bacana, os milagres que Jesus fez, o que João viu de melhor, o que João viu que os discípulos fizeram de pior, e assim por diante a gente vai entender o que isso se relaciona com a minha e com a sua vida, da mesma maneira com que nós aprendemos com a lição de Marcos, o que Marcos tem a ver comigo e contigo. Foi bonito, né? Mas é a última. Você já tem de João? Não? Bota aí. Tem hoje o telefone, Kevin? Então, vai aparecer um telefone para você, tá bom? Peça a sua lição, a gente vai enviar para você gratuitamente pelos correios. Se você estiver aqui por perto, o motoboy vai levar para você já começar já no próximo sábado, juntamente conosco, já estudando, só recapitulando a lição. Você que não tem a lição, que não vai conseguir a lição, a gente vai sempre tentar de uma forma bem direta, bem objetiva, tá? De forma bem clara, deixar a lição bem assim, saborosa, para você sentir no coração como é especial essas palavras de Jesus, que Jesus inspirou, que o Espírito Santo inspirou, para que chegasse até mim, até você, tá bom? E hoje eu tenho aqui o privilégio de ter dois grandes amigos, Joel e Elton. Como é que vocês dois estão? Ótimo. Bom demais? Muito bem, feliz da vida de estar aqui. Que bênção. E você, Joel? Bem, graças a Deus. Aí, né, mais um sábado, pela misericórdia de Deus, mas graças a Deus estamos muito bem. Que bênção, graças que bênção. A Deus. Eu só estou meio rouco, vocês me desculpem aí, certo? Se acabar a voz, eu vou lá, o Kevin vem cá e a coisa continua. Vai dar certo, né, Elton? Dá certo. O Kevin falar do Kevin, fechado, né? Porque não, Kevin, tá? É. Mas muito bom ter vocês, muito bom ter você, tá? Só confirmando que sempre é bom ter você aí. E falando em você já falou com teus amigos desse canal aqui da Igreja Adventista ISD Central de Varginha? Já deu lá o seu like? Seu like, já comentou? Já mandou um abraço para nós aí? Não? Vai lá, hein? Esparrama, porque essa notícia salva, tá certo? Esse canal é feito para salvar. Elton, Oi. Nós vamos começar a lição, e sempre antes de começar a lição, a gente tem o privilégio de a gente orar pelas pessoas, né, que estão nos assistindo, e elas também interceder por nós. Certo. Você ora para a gente? Vamos orar. E você, por favor, coloque nas mãos de Deus, enquanto o Elton estiver orando, o seu pedido, o seu agradecimento, e ore por nós também, tá? Que Deus vai responder o melhor para você, o melhor para cada um de nós, tá bom? Querido Pai, maravilhoso Deus, agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, por mais esta lição maravilhosa que estamos encerrando. Aprendemos muito através do Teu Santo e Poderoso Espírito e que possamos, Senhor, colocar em prática em nossas vidas. Amém. O Senhor nos ajude mais uma vez para que possamos entender, Senhor, que possamos ensinar as pessoas sobre o Teu reino. Amém. Entregamos todos aqueles que estão conosco, nos assistindo, que eles sintam a Tua presença ao lado deles e que também o desejo de conhecer a Ti cada vez mais, através da Tua santa e poderosa palavra. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, 13ª lição, última lição. Vamos ficar com saudade, essa lição está muito bonita, no fechamento muito legal. Mas antes da gente entrar na lição, antes do versinho, antes de tudo, vamos lá. O que vocês acharam dessa lição de Marcos? Bom, desde os primeiros dias, assim, eu notei uma lição diferente. O autor, ele teve uma didática única, até hoje eu não tinha visto nenhum autor trabalhar a lição dessa forma. Ele conseguiu colocar, eu me senti muitas vezes lá do lado dos discípulos, do lado dos apóstolos, né, do lado de Jesus, assim, vendo a ação acontecer. Ao vivo e né? a cores, né? Exatamente. E uma das lições que eu mais gostei foi a número 2. Um dia no ministério de Jesus.
Essa aí foi a que eu mais me senti, sabe? Que a gente viu ali no início, falando que Marcos mostra um Jesus de muita ação, e nessa lição número 2 eu percebi isso, eu entrei lá junto com o pessoal na ação, no Ministério de Jesus mesmo, passei um dia junto com o no Ministério de Jesus ali, vendo Jesus curar, vendo Jesus pregar, vendo Jesus ensinando. Foi muito legal. Que bom, que bom. E Ciel, você teve alguma coisa em particular assim? Tudo foi muito bom, né? A gente vê o menor dos evangelhos, né? Mas que riqueza que tem nele. E foi um estudo que me trouxe muita mudança na minha visão de Jesus, né? Do poder de Jesus, né? Na ação de Jesus, na prática. Então, nossa vida tem que ser de muita oração, estudo, mas também de ação, né? Muita ação, né? O cristão segue a Jesus. E a gente vê Marcos colocando muito isso, né? A ação de Jesus em prol da raça, né? Dos filhos amados dele. Então, foi muito bom. A lição também a da morte de Jesus, aquela semana, como a gente aprendeu muita coisa ali, né? Muito. Agora, uma que me chamou a atenção, você fala, já é bobo, foi aquela do milagre de 2 toques. Uhum. Aquela para mim, assim, porque assim, a gente lê, a gente sempre sabe mais a visão que o autor traz, né? Para a gente entender que aquilo é uma parábola, a forma de Jesus explicando, né? Olha, na tua vida espiritual vai ser assim. Depois ele faz a interligação entre os discípulos que não tinham entendido, que Jesus ia ensinar de novo para eles entenderem a missão de Jesus. Uhum. Nossa, aquilo eu falei, caramba! Você vê como é bom a gente estudar a lição. Porque a lição ela traz muita coisa, muita coisa. A lição de João, eu vou falar para você, foi o último livro a ser escrito. Vai valer a pena, porque ele tem coisas que às vezes a gente lê de forma superficial e a gente não pega. E o autor acredita que vai fazer. Eu não tenho tempo de ler ainda, mas já amanhã já vamos estar lendo. O autor vai estar levando a gente assim, como o Elton e como o Gel falou, a vivermos o que João viu. Eu creio que vai ser assim. Bom, na lição dessa semana, que é a última lição, que é o Senhor ressuscitado. O versinho, já acho o versinho muito bom. Ele, porém, lhes disse, não tenham medo, Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Quando eu li esse verso, eu lembrei daquela musiquinha, ele não ressuscitou, ele não ressuscitou, ele não ressuscitou, porque já está aqui. Marcos 16, 6. A gente, com essa cabeça aqui, careca, e o cérebro também, careca não, desculpa, cabeça branca, careca eu sei, cabeça branca, o cérebro já bem, massa cinzenta já não tem mais, é só na musiquinha para aprender, tá? Então, nós cantávamos quando nós éramos crianças. Meninos, imagina a surpresa dessas mulheres. Saem, né, para comprar os ungüentos, né, nas primeiras horas do dia, e se deparam com algo assim. Vamos lá, imagina vocês, já entrando assim, já na lição já, tá? Imagina vocês, vão lá para o cemitério, certo? Já morreu, não deu tempo de fazer, vou lá para o cemitério para botar, sei lá, meu pai foi lá escrever e pintar o nome da minha mãe lá, né? Que não tinha tempo de fazer isso no dia certo. Chega lá, não tá mal. Vamos dizer que alguém já arrancou, o caixão está aberto, e daí? Qual impressão, ao longe, antes delas chegarem, o que será que passou no coração dessas mulheres? Não é? A gente fica vendo aí um misto de emoções extremas, né? Porque se pensar assim, que um pouquinho antes, na sexta-feira, o que tinha acontecido, a lição da semana foi muito pesada, né? Da semana passada. Foi uma lição muito pesada, assim. Eu tive uma experiência diferente sobre a última lição. Eu acho que a internet proporciona algumas coisas para a gente que são únicas, né? E eu caí na besteira, entre aspas, tá? Uma boa besteira, de buscar comentários sobre a escola sabatina de outros países. Lógico que a gente vai procurar de um país que a gente entende mais ou menos a língua, né? Não, o homem aqui é formado em espanhol não, também agora. Isso, nada. Aí eu digitei lá escola sabatina em espanhol, alguma coisa assim. Aí eu achei alguns comentários da lição da semana de um pastor da Colômbia
Ele é, assim, área de escola sabatina, ele é apaixonado por escola sabatina, ele me colocou no grupo dele, ele tem 16 grupos de WhatsApp. O grupo que eu estou já tem umas 600 pessoas. Então, você imagina quantas pessoas ele consegue transmitir a mensagem dele. O nome dele é Daniel Herrera. Daniel Herrera. Deixa eu ver se eu acho aqui. Daniel. Eu tenho porque alguém que me mandou aqui, ó. Ele quer que eu também aprenda a falar em espanhol aqui, Kevin. É Daniel Herrera. Herrera Harris. O nome dele é bonito, diferente. Ele mandou áudio, conversou comigo. Aí eu assistindo o vídeo dele lá, tinha um número de WhatsApp. E no vídeo que ele estava falando sobre a morte de Jesus na semana passada, ele falou assim, ó, eu estou disponibilizando para quem quiser um material, um estudo forense sobre a morte de Jesus. O que é um estudo forense? É um estudo técnico de autópsia, de legista, sobre a morte de Jesus. E eu peguei, né, entrei lá, adicionei o WhatsApp e pedi para ele, ele me enviou e me deu o convite para entrar no grupo de Escola Sabatina lá. Entrei no grupo e ele me enviou esse material. Eu peguei esse material, deixei lá em casa e tal, corri os dias, aí na quarta-feira, mais ou menos, na quinta-feira, eu estava mais tranquilo, as crianças foram dormir, a Diná foi dormir, eu sentei na sala e fui lá dar uma olhada no material. Gente, eu nunca tive uma experiência sobre a morte de Jesus igual eu tive nesse dia. Eu vi um Jesus humano deitado numa mesa de autópsia. E eles vão descrevendo, eles são da Universidade de Barcelona, são doutores lá, quem fez esse material. E eles vão pegando os dados bíblicos e descrevendo o que seria o corpo de Cristo, tanto na cruz quanto depois aberto. Sim, sim. E aí ele começa, por exemplo, ele começa a falar da profundidade no termo técnico das chicotadas nas costas. E ele fala que em alguns lugares foram encontrados orifícios tão profundos que poderia ser de uma pancada muito forte ou de várias pancadas no mesmo lugar. Sozinho, de noite ali, eu comecei a imaginar as cenas. Eles descrevem a cabeça de Cristo perfurada, o tamanho das perfurações, o quanto que aquelas perfurações poderiam ter feito sangrar, o quanto de sangue Jesus perdeu ali, as lacerações na mão, porque a perfuração. Então, eles descrevem o cenário do corpo de Cristo e depois eles partem para dentro. E eles vão descrevendo cada órgão que poderia ter acontecido e, no final, ele fala assim, ó, mas tudo isso não foi a causa-morte. Que um legista ele vai buscar para saber o que aconteceu. E aí ele vai falando das pressões psicológicas, do sofrimento disso, sofrimento daquilo, de angústia, tal. Foi assim, ó, foram uns 15 a 20 minutos de leitura tão pesado que, quando eu terminei, eu estava com lágrima dos olhos, de verdade mesmo. Eu chorei lendo o material. É muito forte. Então, assim, a gente que está do lado de cada história, certo? Agora, e quem estava lá? Nossa. Então, assim, de um momento para o outro, assim, já havia uma carga de emoção tão forte na vida daquelas mulheres, e acho que assim, o alento delas seria a última homenagem a Cristo, que elas não puderam fazer por conta da preparação. E que elas não chegaram a fazer também. Só que Maria Madalena já tinha feito quando ela ungiu os pés de Jesus, né? Aí por isso que ele falou, ela está me ungindo, ela me ungiu o meu corpo para a minha morte. Jesus falou isso. Mas então, quando elas chegam ali e vê a tumba vazia, assim, a princípio é uma grande decepção. Mas aí, assim, com esse misto de emoções que eu passei na semana passada lendo esse material, quando a lição entrou na ressurreição, parece que a gente dá um mergulho num lugar tão difícil assim e sai do outro lado, sabe? Para enxergar uma nova realidade, uma nova esperança. Tudo. São dois extremos muito, muito diferentes um do outro. Incrível. Imagina, Elton, as mulheres indo. Mulher é fraca, né, em relação a nós, né? Apesar que lá em casa não é tanto, não. Agora sim. Quem vai remover a pedra? Eis a questão. Pois é. E chega lá. E chega lá já estava removida, né? E interessante que tudo isso que o Joel falou, né, a gente fica pensando, né, o que elas viram, né? Maria Madalena esteve ao pé da cruz, né? Ela seguiu onde colocaram Jesus. Aí o anjo vem e fala... Uma coisa, não te cortando? Marcos, ele faz... Antes ele introduzir a ressurreição, ele fala, né? Onde levar na sepultura de fulano de tal, e as mulheres... Interessante isso, né?
A mulher tem uma sensibilidade diferente do homem, né? E elas ficaram firmes ali, mas aí a gente vê assim, o anjo fala para ela que não tenha medo, né, que você leu aí. Imagina o pavor que ela estava vivendo, né? O mestre, aquele amado mestre, daquela situação que passou. Jesus tinha falado que ele teria que morrer, né? Que ia ressuscitar, mas no momento de dor extrema, a gente esquece dessas coisas, né? Isso a gente não pode criticar, não, porque a gente esquece também. Quem já não passou por uma dor extrema e foge da razão, né? E Jesus, ele aqui mostra, né? O pavor que elas estavam. E o anjo fala, não tenha medo, né? Elas nem viram que era anjo, elas acharam que era jardineiro, era uma pessoa comum. De tamanho extremo terror e sofrimento que elas estavam passando. Mas aí a gente vê que, de tudo isso que aconteceu, Isaías falava que Jesus foi o quê? Moído pelas nossas transgressões, né? E ele agradou de ter passado por isso, né? Porque ele viu que muitos iriam ser salvos. E essas mulheres são umas que... Graças a Deus, né? E nós estamos aqui por causa de Jesus, porque ele passou por nós. Porque nós isso, merecíamos aquilo. Ele não merecia nada aqui, mas ele fez por amor a nós, né? Então é muito bonito esse estudo. Do final a gente vê que ele venceu a morte, né? E todo o sofrimento. Amém. Ô Joel, tem uma coisa muito importante que é bom a gente entender, é a questão. Jesus morreu na sexta, foi sepultado na sexta, passou o sábado inteiro no sepulcro, certo? E na manhã do domingo, ele ressuscitou, né? É importante a gente ter isso em mente, né? O sábado, ele Eu sei que lá na frente vamos falar mais sobre isso, mas só para que a gente entenda que as mulheres, quando elas compram, elas já compram quando? À noite da sexta do sábado, né? Começa tardezinha, né? Elas já compram para na manhã já, ou seja, comprou lá por volta, vou falando do Brasil, das 7 horas da noite. Sim, passou o pôr do sol ali. E para dormir rapidinho, para já ir cedinho lá, imagina. Aqui a gente entra. Meninas. Eu queria só destacar um negocinho rapidinho aqui antes, que foi a atitude de José de Arimateia, membro do Sinédrio, que foi quem condenou Jesus, homem de poder, homem, né, de influência, rico, só que até então ele estava onde? Quietinho. No anonimato. E me chamou muita atenção isso. A gente tem que ter em mente que existem pessoas que já se converteram ao cristianismo, mas elas vão aparecer no momento decisivo, no momento de importância. Já pensou a importância de José de Arimateia nesse contexto aqui? Ele foi conversar com Pilatos, não era qualquer um que tinha acesso a ele. Né? Pediu o corpo de Jesus. Então, assim, são atitudes que, às vezes, quando a gente lê ali, passa meio batido. Mas é muito importante. Essa atitude é muito importante. Agora, a gente entra aí nessa pergunta que você... nessa situação que você colocou. Sobre o sábado. Bom, não tem como a gente fazer um estudo muito aprofundado, mas eu vou pegar somente as evidências aqui, certo? A Bíblia diz que Jesus morreu, né, na sexta tarde, foi retirado da cruz. As mulheres, né, tinham aquela ansiedade de preparar o corpo de Jesus, não teve tempo, né, para elas prepararem. Aí a Bíblia diz assim, que já era, né, o dia da preparação, os momentos finais da sexta-feira. E aí, depois do pôr do sol do sábado, né, elas vão e compram os ungüentos e vão ao domingo de manhã. Jesus, ele descansa na sepultura. Jesus, a vida inteira dele, as ações foram parábolas vivas. A gente já comentou sobre isso aqui na lição. Estar na sepultura num dia de sábado, né, passar o sábado todo ali, aponta para o descanso sabático. As mulheres não comprarem na sexta-noite e comprarem no sábado, depois do pôr do sol, aponta para o descanso sabático. Seria as primeiras horas do domingo. E aí entra a questão da ressurreição, porque Jesus ressuscitou no domingo. Hoje nós temos aí, então, o domingo como dia de guarda. Mas, biblicamente, isso aqui, algumas pessoas, porque Jesus ressuscitou no domingo, nós vamos celebrar esse dia como dia de guarda, mas a Bíblia não ensina isso. Não.
Em nenhum ponto. Olhando as atitudes de Jesus, Jesus falou assim, ó, orem para que a vossa fuga não se dê no sábado. A fuga de onde? De Jerusalém. De quando? Da destruição. Lá na frente ainda, né? A destruição de Jerusalém foi nos anos depois, 70. Né? 70. Então, assim, as evidências mostram que o sábado ele permanece. Não, mas isso é porque você não lê direito a Bíblia. Ô Elton, você lê direito. Mas é porque que eu estou aqui para aprender com vocês. Não, com o Elton. Comigo não, aí você está lascado. Elton, existe alguma evidência na Bíblia de que, por causa de que Jesus ressuscitou no domingo, o sábado deixou de ser o dia de guarda e o domingo passou a ser o dia de guarda? Não tem evidência nenhuma. Então o Joel está certo? Está certo. Ou desculpa, Joel. Joel leu direitinho. Mas a gente vê assim, Jesus ficou quantos dias depois aqui da ressurreição com os discípulos, com várias pessoas? 40 dias. E não tem nenhum comentário, referência, falando assim, ó, agora o Bem dia lembrado. de guarda é o domingo. Eu ressuscitei no domingo, é o domingo. Não, Jesus sempre enfatizou que o sábado era o dia do Senhor. E não tem evidência nenhuma. Agora, a gente vê assim que o memorial que lembra a ressurreição de Jesus, que a lição traz para nós, é o quê? Não é o domingo, é o quê? É o que vocês são professores. Memorial da ressurreição? É o memorial é o batismo? É o Romanos batismo? 6, 4, olha aqui que fala aqui, ó. Fomos, pois, sepultados com eles na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Romanos 6, 4. Colossenses 2,12 fala sobre isso também. Então, o memorial da ressurreição é o batismo. Quando eu sou batizado, eu sou sepultado com Cristo nas águas, morro para o velho homem e surjo para uma nova vida. Então, por isso que tem que ser por imersão, não é aspersão. Você vai ser sepultado nas águas com Cristo, morre o velho homem e surge a nova pessoa, a nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Esse é o memorial, não é então, esse negócio de domingo aí é coisa que não tem nada a ver. Botaram lá, né? Botaram lá. Mas não foi nem os discípulos, não foi Deus, não foi o Espírito Santo, não foi Jesus, né? O cuidado que a gente tem que ter. Tem que ter cuidado. Na parte... desculpa. Uma vez eu fui fazer um sermão sobre ressurreição e eu me deparei com alguns textos que eu nunca tinha analisado e me chamou muita atenção a importância da ressurreição, porque a gente dá muita importância à morte, não que ela não seja. Mas Jesus morreu por nossos pecados. E qual que é o papel da ressurreição? A morte de Cristo é pelos nossos pecados. E a ressurreição? E a Bíblia define. Olha só, 1 Coríntios 15, 17 diz assim, ó, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, se ele só tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, olha o que a Bíblia fala. Tudo e aí, em Romanos 4, 25, diz assim, ó, 4:25 diz assim, ó, o qual foi entregue, né, está falando da morte, por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Olha que interessante, a nossa justificação ela está atrelada à ressurreição de Cristo. Então, espera aí um pouquinho. Nos 4 evangelhos fala da ressurreição de Jesus. Tranquilo. Então, não é um assunto só dos 4 evangelhos. Não, de maneira... Paulo bateu demais nessa tecla. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Tá, Elton, e se eu não creio nisso? Aí você vai crer em outra coisa. O que você vai crer? O que é o mais evidente nesse mundo que é contrário ao que a Bíblia diz? A imortalidade da alma. Ou seja, eu morri, eu vou lá para o céu, eu vou do inferno, estou no purgatório. Você vai crer vamos dizer assim, isso é filosofia o quê? Grega, né? Isso vem dos gregos. Agora, o que diz a Bíblia é que nós aguardamos o quê? Se eu descanso no Senhor, que a Bíblia fala que é um sono, eu vou aguardar a ressurreição na volta de Jesus. Tem outra coisa interessante aí também. Se eu não acredito na ressurreição, se a ressurreição não for a realidade, não existe cristianismo.
O cristianismo está baseado no quê? Morte e ressurreição. Lógico que tem toda uma sequência: nascimento, morte, ressurreição, ascensão. Mas se Cristo não ressuscitou, por isso que Paulo vai falar, vamos a vossa fé. Então, aí ele fala assim, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, se ficar provado que Jesus não ressuscitou, cai por terra o cristianismo. Mas e agora? Como é que a gente faz? Quais são as evidências que a gente tem como uma base sólida para acreditar na ressurreição? Por que nós acreditamos, Elton? O Elton já está na lição lá. O doutor aqui é só ele. Eu não sei o Kevin, ser doutor, mas aqui é só ele. Ele nem olha para nós nessa hora. Que doutor, não sou doutor, não. É com o doutor aí. Ó. Agora, Elton, como é importante a gente ter a certeza de um Deus que tem poder para criar. Exato. Ele tem poder para criar. Se tem poder para criar, tem poder para fazer o quê também? Ressuscitar. Claro que como é assim? Como é que é tudo? Criação. Como é a fé em Cristo, ou seja, o poder que Ele criou. Aquilo não vai dar ordem também, como a Bíblia diz, vindo, né, dando a voz do arcanjo, né? Os mortos em Cristo ressuscitarão. Ou seja, se a gente não crê, Paulo está certo, se não crê que Jesus tem poder de ressuscitar Ele mesmo, como é que vai ressuscitar eu? Pois é. A gente tem que ver que o poder dele é ilimitado. Imenso, né? Não tem condição nenhuma de a gente não crer nisso, né? Sim. Eu vi que você estava pegando a lição aí. Eu estou dando risada. Achei que você estava falando comigo. Eu estava dando risada aqui da parte de sexta-feira, que alguns, na tentativa de explicar por que os discípulos afirmavam sobre isso, né, argumentam que Jesus tinha um irmão gêmeo. Ah, tá. Então, é uma explicação para a ressurreição de Jesus. Outros dizem que Jesus não morreu realmente, mas apenas desmaiou e mais tarde reviveu. Né? E um autor chegou a afirmar que extraterrestres desceram e levaram o corpo de Jesus. Minha nossa. Então, a gente tem algumas propostas. Né? Você vê no que vai crer. Aí você pode acreditar em qualquer coisa. Agora, Paulo enfrentou isso lá em Corinto. Lá em 1 Coríntios 15, de 1 a 8, ele falando. O que estava acontecendo? Eles não estavam crendo que Jesus tinha ressuscitado. Aí Paulo teve que enfrentar isso. Aí ele comenta, né, 15, 4 aqui, ó. Ele foi sepultado, ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Ou seja, várias pessoas viram o quê? Jesus ressuscitado. E a gente vê assim que isso já no comecinho quando estava iniciando, tinha esse problema, né? Já estava tendo esse problema, porque Satanás não perde tempo. Não perde. Então a luta é ali, ó. Se naquela época já estava difícil, imagina hoje, 2000 anos depois. Só que aí a Bíblia trouxe, a lição trouxe os contra-argumentos. E eu gostei que a lição trouxe alguns argumentos que o Rodrigo Silva usa. Primeiro, o testemunho das mulheres. Na época de Cristo não era válido. O testemunho das mulheres não era válido. E a Bíblia apresentou mulheres. Se a Bíblia tivesse a intenção de mentir... Essa é a pior maneira de mentir. É a pior maneira de mentir. Né? Outro ponto que é muito interessante. O que é uma delação premiada? Que ficou muito famosa aí na época da Lava Jato. Né? Delação premiada, né? É o seguinte... O camarada está enfiado até o pescoço na lama, na mentira, na corrupção e tal, mas ele jamais vai admitir isso. Quando o pessoal usa aquele termo, né, pegou com a boca na botija, quando ele é pego em flagrante mesmo, e ali tem todo um sistema atrás, ele não tem, a mentira caiu, o que ele faz? Ele sustenta a mentira? Ele vai sustentar a mentira até quando? Até vir a delação tua? Até o negócio cair nas costas dele. Quando o negócio apertar para o lado dele, vier cadeia, vier inquérito, vier bloqueio de bens, aí entra a delação premiada. Que é o quê? Eu entregar os mentores ali do problema e tal, e aí vai relaxando a minha pena, certo? Os discípulos sustentaram uma mentira
até a morte. Se eu acreditar que a ressurreição é uma mentira, eles sustentaram essa mentira até... Então, até que ponto alguém sustenta uma mentira? A delação premiada não vai nem até a morte. Um louco, né? Não. Um louco pode até ser um. Existe louco para tudo. Agora, Paulo, diante do primeiro julgamento dele, falou: se você esquecer essas coisas, a gente não esqueça isso não, porque isso é verdade. E eles foram até a morte, com exceção de João, todos os outros discípulos, todos os apóstolos e os discípulos também, que foram, né, surgindo ali, pregaram a palavra e foram perseguidos e mortos também. E interessante. É uma evidência forte isso, né? Forte. E interessante que na época nós vimos Paulo tendo problema, e existia um grupo muito importante de líderes de Israel que não criam na ressurreição, né? A gente sabe que os saduceus não criam. Eles não acreditavam que existiria ressurreição. Então, assim, uma coisa que se fugiu das Escrituras, a coisa fica feia. Então, assim, a gente vê, as evidências são muito grandes. Isso aí das mulheres é algo muito forte, né? Como já falou. As mulheres viram, depois os discípulos, depois aqui Paulo falou, 500 viram, várias pessoas viram. E teve aqueles que, quando Jesus ressuscitaram com ele isso, de várias épocas do passado, ressuscitaram junto, dando um testemunho da ressurreição, do poder de Jesus, de ter vida nele mesmo. Ele não tinha vida derivada de nada, ele tinha poder para restaurar todas as coisas e a vida da pessoa. Então, assim, a pedra removida, né, que fala, né, que a pedra foi removida porque Jesus, ele tinha vida em si mesmo, né? E isso é muito poderoso e nós devemos crer nisto, né? Não é crer em historinhas que estão contando por aí, não. Ele falou, essa é a razão da nossa fé. Né? Aí entra, o Elton acabou de citar aqui, que Jesus renovando vidas. Aí, para mim, de todas as evidências que a Bíblia mostra, a mais forte de todas, se eu não quiser acreditar nas páginas bíblicas, se eu não quiser acreditar no testemunho dos 500 lá que viram, se eu não quiser acreditar no testemunho de Paulo, enfim, se eu não quiser acreditar em nada que está registrado aqui, a maior evidência são vidas transformadas até hoje. Do mesmo modo como 2.000 anos depois fica mais difícil provar os argumentos, 2.000 anos depois o negócio persiste. Continua tá aí até hoje, transformando vidas, transformando de verdade vidas, transformando assassinos em pessoas maravilhosas. Como é que a gente entende isso, então? Tem que ter um poder. Tem que ter alguma coisa. Tem que ter. A Bíblia apresenta. E essa palavra tem que ter poder. A Bíblia apresenta o que é responsável por isso até hoje. A operação, Jesus está operando até hoje. Jesus está ministrando até hoje. O Espírito Santo foi enviado para nos consolar, para nos apoiar, para estar ao nosso lado. Então, o processo está em andamento. E ele é real. Ele é uma realidade. Outra coisa que eu achei muito interessante nessa lição também, já na parte de quinta-feira, que eu achei muito interessante, que toda a lição, Jesus, vocês não falam nada, vocês ficam quietos, fala nada, vocês ficam quietos. Depois da ressurreição de Jesus, o que Jesus manda fazer? E aqui que é interessante, né? A gente estava falando sobre não acreditar na ressurreição. O testemunho das mulheres não era um testemunho, né, entre aspas, confiável para a época. E aí, quando as mulheres levam a informação de que Jesus havia ressuscitado, o que aconteceu com quem ouviu? Não, creu não. Não acreditou. Não, nós temos que ir lá, né? Jesus... Eu acho que foram os primeiros São Tomé, foram eles, não, né? Eu estava com isso na cabeça. A gente crucifica o São Tomé, né? O Tomé, mas todos eles, ele apareceu aos 11 e repreendeu os 11. Aparece 2 discípulos no caminho de Emaús, eles deixam... aquele episódio é no finzinho da tarde. O caminho que eles tiveram que percorrer novamente até Jerusalém era um caminho difícil, entre pedras e vales ali, a retornar até lá, certo? Não se fazia aquele caminho à noite. Eles retornaram, então, assim, para levar eles até lá, e quando eles entraram onde os discípulos estavam reunidos e relataram o que tinha acontecido, eles não creram. Acreditaram. Né? Aí, o Tomé está ali. Está vendo só?
E aí vem, né? Aí Jesus aparece no meio deles, repreende a todos eles, né? E aí ele fala assim, ó, porque repreende eles por causa da incredulidade deles. E aí ele manda pregar o evangelho e fala assim, ó, aquele que crê, sim, né? O assunto crer, ele está ali, né? No meio, ele é evidente, ele é importante, porque aquele que crê será salvo. Daí, seu Elton. Isso é uma coisa assim, o que Jesus usou lá? Eu já falo do caminho de Emaús, os 2 discípulos. O que Jesus usou para mostrar para eles? Moisés e os muito bem, profetas. Muito bem. Os profetas. Verdade. O Antigo Testamento mostrando o quê? Jesus que iria morrer. O Messias que viria, né? Todo o sacrifício no templo das ovelhas, tudo que tinha lá dentro do templo, todas as coisas apontavam para quem? Para Jesus. João Batista falou, o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado, tudo. Aí Jesus foi mostrando. Aí no final, a hora que eles veem que é Jesus, porque o modo dele abençoar o alimento que eles falam, é Jesus aí que eles foram ligando uma coisa com a outra. Hoje é a mesma coisa. Se eu fugir da palavra de Deus, eu vou vai crer em qualquer coisa, né? E vou aceitar qualquer coisa na minha vida que não me leva para ter uma vida plena com Jesus e perder a salvação. Então, o que a gente tem? A gente tem que ler a palavra de Deus. Esse estudo que nós tivemos de Marcos foi um estudo maravilhoso. Transforma a vida. Você tem mais fé e confiança nesse tempo de corrupção que nós estamos vivendo, cada vez pior. Esse mundo está se autodestruindo, que a gente vê as pessoas desesperadas, não vê esperança em nada. A gente faz um estudo desse e fala assim, a minha esperança é Jesus. Ele tem poder para restaurar a minha vida e me dar a eternidade, porque esse mundo vai de mal a pior. Então, é muito bom isso. Queria dar um destaque dentro do que o Elton está falando aí, né? O Elton colocou assim, o ponto principal para que a gente dê um jeito, né, na incredulidade, né? Agora, eu queria destacar um negócio aqui nesse texto. Lá vai ele, Elton. Não, é porque assim, ó, a gente vive numa sociedade que é incrédula, a gente conhece pessoas que são incrédulas, a gente vive num mundo incrédulo. E aí a gente acaba que nem se surpreende tanto mais com isso. É a realidade. Mas o texto aqui está falando de incredulidade entre quem? Os discípulos. Entre os discípulos. E isso é uma mensagem para nós. Às vezes nós passamos tanto tempo na igreja, lendo a Bíblia, e ainda continuamos o quê? Incrédulos. Né? Incrédulos. E a incredulidade, ela é inimiga do Evangelho. A incredulidade é uma barreira para se pregar o Evangelho. Não estou falando daquele que recebe e não acredita. Estou falando daquele que tem que ir e pregar e não acredita que a mensagem pode transformar pessoas. Não acredita. Porque assim, a Bíblia diz depois ali que Jesus estaria com eles, que sinais acompanharia eles e que ele estaria com eles até a consumação dos séculos. Não acreditar nisso, se eles continuassem não acreditando, o Evangelho teria chegado aonde? Nunca aqui. Nunca até nós. Então, é uma lição para nós. A gente precisa ir e pregar o Evangelho. São experiências maravilhosas pregar o Evangelho. E uma coisa que é interessante, né, quando a gente... O Elton também puxou esse ponto, né? Quando Jesus começou, de Moisés, Salmos, o que aconteceu com o coração deles? Eles ardia, né, dentro de nós. Ou seja, você tocou um outro assunto, que às vezes a gente se acostuma tanto com a Bíblia que a gente para de enxergar o Deus que ela apresenta. Como a gente tem que ter essa... quando eu tenho até eu disse que o maior problema do pastor, né, isso é os pastores falando, o maior problema dos pastores é se acostumar tanto com o sagrado que o sagrado se torna comum. Então, imagina nós, que não temos assim essa ligação que o pastor tem da pregação do evangelho todo dia, salvação, visitação, que todo dia ele faz isso, né? Ou seja, ele consegue ver o milagre de Deus diário. Imagina eu e você que não temos esse contato diário com Deus, com as pessoas, tentando salvá-las, né? Porque a gente, não é o nosso trabalho, a gente tem o nosso trabalho, nosso ganha-pão. Às vezes a gente vai pensar em Jesus lá de manhã cedo, de noite, muito bom, na hora da refeição.
Imagina se a gente não se apegar a essa palavra de Deus, às Escrituras, se a gente não pegar o conselho de Jesus, vão e preguem. Porque é salvando que a gente vai ser salvo, né? Ellen White fala assim que a gente muitos vão apostatar da fé nas perseguições, no final dos tempos, quando vierem as grandes dificuldades, muitos vão apostatar da fé porque eles não receberam a verdade com alegria, com amor. Que nem as mulheres receberam, que é um exemplo para nós. A gente precisa se exercitar nessa direção. A gente cai no comum, isso é inerente à nossa vida, né? Então a gente tem que cuidar para isso não acontecer. E receber a verdade com alegria no nosso coração é uma vacina contra a incredulidade, né? Contra a incredulidade. O que torna tudo isso eficaz na nossa vida é o poder do Espírito Santo. Sempre, né, Elton? O que Jesus fez por nós, o que Ele está fazendo, intercedendo por nós lá no Santuário Celestial, junto ao Pai, quem mostra isso para nós é o Espírito Santo. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem Ele, o que está faltando na vida do cristão, nós cristãos hoje? O fogo do poder do Espírito Santo. Né? Clamar o Espírito Santo todos os dias na nossa vida, para a gente confiar nisso, que está bem evidente à nossa frente. Por que os discípulos não creem? Por que as pessoas não creem? Falta esse poder. Como mudou a vida deles depois? Só quando veio o quê? Exatamente. O Espírito Santo sobre eles. Chuva temporã. A gente tem que clamar por isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês assim, vocês me desculpam, você já fala isso, não esquece disso não. A necessidade da comunhão. Comunhão. A necessidade da comunhão. Imagina Pedro, os discípulos, se fosse para o barquinho, ficasse lá no barquinho, e só o João falou, é Jesus, vai você lá, João, deixa nós aqui, você é mais novo. Não, foram juntos. Quando Jesus ressuscita, descreram juntos. Quando creram juntos. Se comungavam juntos. O livro de Atos é isso. Quantas pessoas comungando, como a questão de comungar um com o outro na igreja, como a necessidade disso, né? Termina o livro de Marcos, todos eles comungando a mesma missão. Exato. Pregação, juntos, unidade para levar o evangelho aonde tinha que ser levado. Eu li um artigo isso mesmo. Recente na Bíblia que eu achei muito interessante. E isso já tinha vindo uma vez na minha cabeça, assim, sabe? Mas como você perdeu o cabelo, ele também tinha perdido isso, né? Olhando a grosso modo, parece que Jesus teve um ministério fracassado. Só olhando a grosso modo, né? Não, mas assim, porque a multidão que seguia Jesus abandonou ele. Os discípulos abandonaram ele. A mensagem que ele estava pregando não foi recebida da forma como deveria ser. Então, quando a gente olha para o ministério de Jesus, parece... Aí o autor coloca no artigo assim, porque isso aconteceu, porque Jesus não abriu mão do que ele acreditava, dos princípios da palavra e do que ele pregava. A mensagem dele não era popular, mas ele nunca mudou a mensagem. Para se adaptar a nada, né? Para se adaptar a nada. Para se adaptar a nada. E assim devemos ser... a gente, quando tem contato com essa mensagem, ao acreditar nessa mensagem, nós não podemos ficar tentando harmonizar com certas situações. Não, e nós temos exemplos aqui, exemplo de agora. Pastores que tentaram harmonizar o evangelho com o cotidiano do hoje em dia, certo? O que aconteceu? Se apostataram pastores e as pessoas que seguiram. Ou seja, o evangelho... Falta de acreditar nele. O evangelho é esse. E é esse evangelho que Jesus falou, prega até que eu venha, né? É esse, não precisa adaptar ele a nada. Porque, quando ali, em Jerusalém, permaneceram 120 pessoas em oração. Foi o que sobrou da pregação de Jesus, das multidões de 3 anos e meio de ministério. Sobraram quantas pessoas? 120 que ficaram reunidas ali, que acreditaram. Com essas 120, passado alguns dias, o número já foi de 3.000 batizados. Então, era 3.120. Depois subiu para 5.120.
Então, assim, se eles não tivessem permanecido, a ordem de Jesus, vocês vão e permaneçam em Jerusalém até que desça sobre vós o Espírito Santo. Agora, hoje em dia, assim, o pessoal fala, né? Temos duas grandes religiões, o cristianismo e mais uma outra que é grande. Mas será que o cristianismo é grande mesmo? Será que o cristianismo da Bíblia é grande mesmo? Você viu na Alemanha? Na Alemanha a Alemanha se diz cristã, a Inglaterra se diz cristã. Fizeram uma pesquisa para ver quantos lembravam o que era o Natal. Das 40 pessoas aproximadamente que apareceu, uma falou, eu acho que isso tem alguma coisa a ver com o nascimento de Jesus. É dia de dar presente, o Papai Noel vai chegar, é um dia, não, a gente nem sabe, a gente está aqui para comemorar. Ou seja, será que o cristianismo que tem hoje é o cristianismo dos 120? Ou é o cristianismo da multidão que descreu, dos discípulos que descreram? Você entende? Como eu e você devemos crer na lição desta semana. O anjo fala para mim e para você, eu fechei a lição aqui, mas vou abrir de novo aqui. Ó. Diz assim, eles, né? Aliás, ele, você pode abrir na tua Bíblia, está em Marcos 16:6, ele, porém, lhes disse, não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Infelizmente, para muitos cristãos, esse Jesus ainda está no túmulo. Não sei para você que está nos vendo, para você que viu aqui a gente falando algumas evidências, o que a Bíblia fala. Infelizmente, alguns cristãos até esquecem que esse Jesus veio. Cabe a mim e a você termos a fé das mulheres, ter a fé dos discípulos depois que foram repreendidos por Jesus. Cabe a mim e a você fazer aquele cumprimento da missão de Jesus e de pregar, porque eu vou estar com você. Cabe a mim e você, todos os dias, relembrarmos. Ellen White, ela tem uma frase muito legal, cabe a nós, seria bom, 1 hora por dia, nós lembrarmos do último instante de Cristo. Morte e ressurreição. Porque se nós fizermos isso 1 hora por dia, vai arder o nosso coração, na mesma fé daqueles discípulos que iam para Emaús. Lembra deles? Nossa, quando ele falava para nós, eu sentia forte arder meu coração. Se nós olharmos para a palavra de Deus como a palavra de Deus, se olharmos para esse Cristo que deu a vida por mim e por você e ressuscitou, vai arder o nosso coração. E nós seremos a testemunha que Jesus quer que sejamos. Amém. Você topa? Vocês topam, né? Amém. Você topa, Kevin? O Kevin disse que também, então você também tem que topar. Nós vamos contar contigo. Tá bom? E olha, é a última lição. Mas fique alegre, que nós temos agora mais uma lição. Agora, João, já na semana que vem. Por favor, se você não tiver, peça rapidinho para a gente mandar ligeirinho para você. Vamos orar? Querido Papai do Céu, essa lição de Marcos foi muito boa para nós. Nós aprendemos de um Jesus que age o tempo inteiro buscando perdidos, tentando fazer milagres na nossa vida. Amém, Senhor. Dando uma missão que Ele sabe que para nós é impossível. Nós não vamos conseguir pregar esse evangelho para o mundo inteiro sozinhos. Mas nós sabemos que no poder do Espírito Santo, se crermos no Deus que um dia morreu e ressuscitou, Ele vai estar conosco, Ele prometeu. Amém. E assim nós seremos cristãos que são, né? e seremos para todas as pessoas que estão à nossa volta, a Bíblia que eles necessitam ler. Amém. Ó Deus, salva a nossa família, salva a família da pessoa que está nos vendo agora. Faça o milagre que for necessário para que nós venhamos a crer e que possamos ajudar esse mundo cristão que está bem assim atrapalhado, Deus, que nós possamos ajudá-los a crer em Ti, a viver a Tua palavra e quando Jesus voltar, a irmos juntos morar contigo por toda a eternidade. Amém, Senhor. Pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, acabou a lição. Esperamos você na semana que vem para uma nova lição, certo? Nesse canal,
nesse mesmo horário, dá o like, dá um joinha, compartilhe e não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe e até semana que vem.